A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 7, da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Amados, hoje nós vamos estudar a teologia de Bildade. E aqui há uma pergunta que vem atravessando séculos, milênios, acerca do sofrimento. Se há sofrimento, há pecado oculto? Esta linha de pensamento é defendida por muitos em nosso tempo. Existem aqueles que, como Bildade, acreditam que o sofrimento é resultado de uma vida de pecado. Para Bildade, o sofrimento era exatamente a razão de uma vida de pecado. E Jó estava sofrendo porque havia pecado contra o Senhor. Em nossos dias, pessoas defendem que o sofrimento humano é resultado somente de pecados cometidos. Mas precisamos compreender à luz das Escrituras, porque, na verdade, o sofrimento humano pode ser resultado de uma vida de pecado, mas o sofrimento também pode ser resultado das consequências desta vida. Por exemplo, uma decisão mal tomada, um negócio mal feito, alguma atitude sem pensar pode trazer sofrimento. Também podemos entender à luz das Escrituras que o sofrimento pode ser uma forma de Deus aperfeiçoar, de Deus trabalhar o nosso caráter espiritual, de Deus nos colocar no padrão que Ele quer. Deus, por ter algum propósito conosco, Deus ele vai nos ajustar, assim como o oleiro ele trabalha o barro. Então, o sofrimento não é necessariamente a razão do pecado. O sofrimento também ele pode ser uma forma de Deus tratar conosco. E assim nós devemos compreender o pecado, ou melhor, o sofrimento à luz das Escrituras. Bildade tinha uma visão acerca do sofrimento unicamente e exclusivamente por causa do pecado. Mas nós sabemos que o pecado, o sofrimento, ele tem outras motivações. E isso nós vamos também tratar no decorrer desta lição. Vamos então para o tópico primeiro. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Ponto 1. Deus é justo e reto. Esta era a visão de Bildade. Deus era reto, Deus é justo e, portanto, o pecado era a razão do sofrimento de Jó. Então, para Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas perante Deus, porque além de Jó ele está em pecado, a Bildade acusava Jó de afirmar que Deus ele condenava pessoas justas. Então nós precisamos aqui ver à luz do entendimento de Bildade que Jó ele estava alienado de Deus e o que Jó precisaria era reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu sofrimento para que ele pudesse buscar o socorro, a provisão, o ajuste com Deus, para que ele pudesse novamente alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Então, Bildade, ele defende a sua teologia em dois pilares, a teologia dos bons e a teologia dos maus. Por exemplo, no que diz respeito à teologia dos maus, os maus, eles sofreriam as consequências, eles seriam punidos. Por exemplo,
Bildade lhe acusa os filhos de Jó de serem pessoas maus. Por isso é que eles morreram. Eles foram mortos por causa das suas maldades, por causa das suas atrocidades. E Jó, mesmo sendo uma pessoa boa, estava em condição pecaminosa. Então Bildade, ele defende que Jó precisaria fazer um ajuste com Deus, buscar agora o socorro de Deus, o perdão de Deus, confessar o seu pecado, para que ele pudesse novamente desfrutar da comunhão que ele tinha com Deus e alcançar o favor de Deus. E Jó só iria alcançar isso mediante a sua confissão do seu pecado. Nós vemos isso em Jó, no capítulo 8, versículo 5. Ponto de número 2. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Então veja só, Bildade, ele tinha uma visão limitada de Deus. Ele via aqui um Deus perfeito, ele via o Deus aqui, talvez um Deus rígido, um Deus que estava pronto a punir aquele que erra. Então, Bildade, ele acreditava que o sofrimento de Jó era a consequência do pecado, porque Deus estava pronto para punir aquele que peca. E neste sentido, nós podemos ver Bildade incentivando Jó a buscar aqui a misericórdia de Deus e através dos seus méritos. Ele era uma pessoa boa, Bildade reconhecia isso e sabia disso. Mas apesar de ser uma pessoa boa, segundo Bildade, Jó estava em pecado. Mas que Jó teria méritos para alcançar o favor de Deus. Aqui nós vemos aqui uma teologia que não está conforme os padrões das Escrituras. Porque vemos aqui que na teologia de Bildade, ele destaca aqui a meritocracia humana, ou seja, ele tinha méritos para alcançar o favor de Deus. Muitas pessoas em nosso tempo também acreditam nessa teologia de méritos humanos em busca do favor de Deus. Algumas pessoas acreditam que as pessoas, por serem boas, por praticar boas ações, eles merecem o favor de Deus. Mas nós vemos, amados, que segundo as Escrituras, ninguém tem mérito para alcançar o favor de Deus. Todo mérito que se tem vem através de Cristo. O mérito é de Cristo. Na cruz do Calvário, Cristo ele garantiu a nossa vitória. Então nada o homem pode fazer para alcançar a justificação perante Deus. É claro que aqui na terra os homens procuram apresentar os seus méritos. Nós podemos ver alguém, por exemplo, que alcança talvez uma grande vitória, que tem uma grande conquista. Ele pode fazer uma festa, convidar os seus amigos e receber homenagem, tapinha nas costas, parabéns, e alguém até dizer, você fez por merecer. É verdade, aqui na terra às vezes os homens fazem por merecer, mas no que diz respeito ao favor de Deus, ninguém faz por merecer. Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então vemos então, amados, que o homem nada pode fazer. Bildade acreditava que o favor de Deus poderia ser buscado através dos seus méritos. Neste sentido, nós podemos ver Bildade aqui afirmando no capítulo 8, versículos 5 e 6, ele diz, mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Vemos aqui Bildade incentivando Jó a buscar a Deus, Jó a ser puro e reto, Jó a buscar o favor de Deus através das obras. Mas nós vemos que ninguém alcança o favor de Deus através de obras.
o enfoque de humildade aqui não é a graça de Deus na vida de Jó. É exatamente o esforço humano que Jó ele poderia ter para alcançar o favor divino. Os méritos de Jó poderia buscar esse favor. Então nós vemos aqui, amado, que essa teologia de humildade não está conforme as Escrituras, que mostra o homem alienado de Deus, distante de Deus, e precisa da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Vamos para o ponto de número 3, a imperfeição humana. Enquanto humildade acreditava que o homem tinha méritos próprios para alcançar o favor de Deus, Jó, ele via o homem perfeito, ele via o homem fragilizado. Então Jó aqui ele contrapõe essa teologia de humildade e ele faz aqui uma pergunta: como se justificaria o homem perante Deus? A grande verdade é que Jó ele entende aqui que o homem ele nada pode fazer para alcançar o favor de Deus. Então Jó está consciente de que nenhum ser humano é perfeito e nenhum ser humano pode fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Todo esforço humano é inútil neste particular. E Jó se manifesta aqui de uma forma tremenda, quando ele diz aqui: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó capítulo 9, versículo 30 e 31. Então Jó, ele vê aqui que nada ele pode fazer, nenhum esforço humano a pessoa pode alcançar o favor de Deus, porque o homem, ele é imperfeito pela sua própria natureza. Então Jó expressa de uma forma plena, de uma forma poética aqui, mas ele expressa aqui a doutrina da santidade de Deus e faz um contraste com a pecaminosidade humana. Deus, ele é santo, extremamente santo, e o homem extremamente pecador. Ele nada pode fazer diante de um Deus santo. Então nós vemos que Deus havia testemunhado de Jó, da sua integridade, da sua pureza, da sua retidão, do seu temor. Deus havia testemunhado, mas nós vemos aqui que isso fica bem claro, que o seu sofrimento não era resultado de uma prática de pecado. O sofrimento aqui, de acordo com o pensamento de humildade, que seria resultado de prática pecaminosa, não se justificaria, não era o caso de Jó. Amém, amados? Vamos então para o tópico 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Ponto 1, moralismo por tradição. Veja aqui, amados, nós vemos aqui uma questão que Bildade, ele trata aqui com muita ênfase a questão da moralidade tradicional. Na lição passada, nós tratamos da questão da teologia tradicional, falando da teologia engessada. E aqui nós vamos tratar da questão da moralidade. O ponto 1, moralismo por tradição. Então, amados, nós podemos ver aqui que moralismo, essas questões de moralidade são regras, ou seja, são padrões que definem o comportamento humano. E nesse sentido nós vemos que as regras de moralidade, de Bildade, elas eram rígidas demais. Bildade aqui, ele cobrava uma perfeição de Jó, que nem ele, Bildade, nem os seus amigos poderiam ter. Então nós vemos que um moralista, geralmente ele se sente a pessoa mais perfeita, ele se sente a pessoa mais correta, ele exige que todas as pessoas sigam os seus passos, ele age como se fosse um juiz.
e ele condena as pessoas que não atentam para as regras morais. Nesse sentido, nós podemos ver, por exemplo, a questão dos fariseus. Eles eram moralistas ao extremo, e Jesus, ele questionou com eles que eles impunham regras sobre os homens, fardos pesados sobre os homens, e nem com o dedo eles ajudavam. Veja só que muitas pessoas estão firmadas nas suas regras morais, e essas regras morais, elas são tão observadas que elas contrapõem até mesmo a doutrina bíblica. E nós sabemos que nenhuma regra ela pode estar acima da doutrina bíblica. Nenhuma regra pode contrapor as escrituras. As regras são importantes, sim, mas elas, amados, não podem estar acima da doutrina. Elas são importantes no padrão de comportamento moral. Mas vemos que estas regras de comportamento, ela tem que se ajustar ao princípio doutrinário. E muitas pessoas colocam apenas as regras, as tradições, colocam, por exemplo, regras morais de comportamento, de costumes, que substituem até mesmo as escrituras. É claro que algumas regras que são inclusive doutrinárias, são também regras morais. Por exemplo, Deus, quando colocou o povo de Israel na terra prometida, Deus advertiu o povo, especialmente aos jovens, dizendo que os homens não deveriam casar com mulheres estrangeiras, e as mulheres estrangeiras não deveriam casar com rapazes hebreus. Então vejam só, esta regra, que era uma regra, um princípio até doutrinário, porque Deus queria um povo puro, um povo santo, um povo separado, porque era dali que viria o Messias. Estas também eram regras morais, que precisavam ser observadas, porque senão traria problema por causa daqueles padrões de comportamentos e costumes pagãos. Quando o apóstolo Paulo advertiu os cristãos na igreja de Corinto, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14, o apóstolo Paulo diz: que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então esta é uma regra, um padrão doutrinário, mas é também uma regra moral. Então as regras morais, quando não ferem essa doutrina, elas são bem-vindas, mas quando ela sobrepõe a doutrina, ela acaba trazendo prejuízo. E aqui é o que Bildade ele pensa, ele coloca as regras morais acima das questões até mesmo doutrinárias. Vamos agora então para o ponto de número 2, a subversão da ordem moral. O que é subversão ou subverter? Subversão, amados, é derrubada, é aniquilamento, é destruição. Então Bildade acusa Jó de quebrar regras morais. Acusa Jó de ter quebrado algumas regras e por causa disso ele estava sofrendo. Então Bildade ele repete o que vem sendo defendido por muitas gerações, de que o universo é controlado por regras ou leis morais inflexíveis, e quebrar essas regras redundam em sofrimento. E é por causa disso que Bildade estava acusando Jó de quebrar as regras, simplesmente porque ele estava sofrendo. Então vemos aqui que Bildade ele acreditava que Jó, ele achava que os ímpios prosperavam e isso era uma coisa inútil. Vemos que neste sentido Bildade ele expõe a sua linha de pensamento aqui de uma forma até poética, ou seja, em uma forma metafórica também,
Por exemplo, no entendimento de Bildade, a prosperidade dos maus era semelhante ao tronco de uma árvore que foi cortada e lançada no solo. Por algum tempo aquelas folhas estariam verdes, mas logo elas murchariam. Por quê? Porque elas não receberiam o alimento das raízes para o tronco. Ela não receberia a seiva que alimentaria os ramos e alimentaria as folhas. E não reconhecer isso era subverter uma lei moral existente. E Jó, ele é acusado de estar subvertendo esta lei moral que era comumente aceita no seu tempo. Então vamos para o ponto 3. Contemplando a cruz. Veja, meus amados, Jó ele sabia que Deus ele atua no universo moral. Jó conhecia muito bem isso, que tudo acontece no universo, está sobre o controle de Deus. Mas Jó, ele sabia também que não havia quebrado nenhuma regra moral. Jó sabia que não estava em pecado, por isso Jó, ele se sentia inocente, que o seu sofrimento não tinha uma causa aparente. Então nós vemos aqui, amados, que Jó, ele quer abandonar toda a instância humana de se auto-justificar. Ele agora, ele olha para frente. Jó agora abandona as instâncias naturais e carnais, terrena. E Jó então começa a olhar a uma distância que vai a aproximadamente 2 milênios para frente. E Jó tem uma visão, ele contempla agora a cruz. Por quê? Porque ele agora busca um redentor, ele busca alguém que pudesse o ajudar. Então vemos, meus amados, que esta visão de Jó é uma visão muito profunda, é uma visão plena, quando Jó ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então Jó, quando contempla a cruz, ele via aí alguém que pudesse restaurar daquela situação. Então, nós sabemos que no momento de adversidade, nós devemos olhar para frente, nós devemos olhar para o Calvário, para a cruz de Cristo, de onde vem a nossa salvação, a nossa restauração. Então, quando nós estamos passando por sofrimento, por adversidade, e nós observamos a cruz, olhamos para Cristo, ainda que você pense que você está no fundo do poço, você vai entender, você vai ser iluminado para entender que o fundo do poço ainda é mais embaixo. Por quê? Porque Deus ele pode fazer tudo por nós. Então, nós devemos sempre ter esta visão. Jó, aqui ele tem uma visão profética, ele tem uma visão plena de que Deus ele pode mudar o seu quadro, que Deus pode restaurar a sua situação. Vamos então para o tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Ponto 1. A grandeza de Deus. Veja só, amados, Deus, ele é grande, é soberano. E Bildade defendia essa ideia da grandeza de Deus. Mas nós podemos ver que ao longo do debate entre Bildade e Jó, foram esgotados todos os argumentos de Bildade, e Bildade começa então a repetir as mesmas palavras que já havia dito, ou seja, dizer que Jó estava em pecado, que Jó tinha quebrado a tradição moral, que Jó ele precisava reconhecer o seu pecado, voltar para Deus, confessar o seu pecado para alcançar o favor de Deus. Então Bildade ele estava repetindo as mesmas coisas. Então nós vemos aqui que ele destaca a onipotência de Deus. Até aí não tem nada de errado destacar a onipotência de Deus, porque Jó também via o Deus onipotente. Mas nós precisamos entender, amados,
que Bildade, ele acaba de criar um abismo entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Ou seja, ele via Deus como um ser tão poderoso que ele estava distante, que não queria se relacionar com o homem. Mas a grande verdade é que Deus, ele sempre procurou o homem. Não é o homem que procura Deus. Deus manifestou o seu amor de forma plena. A Bíblia mostra que Deus, ele veio ao encontro do homem. O Deus que Bildade estava apresentando, o Deus distante da criação, esse Deus não é o Deus de Israel, o eterno Jeová El Shaddai. Esse Deus, o Deus de Israel, Jeová, é o Deus que sempre vem ao encontro do homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também nos informa que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse Deus, ele sendo grande, ele não está distante, ele tem comunhão, ele tem acesso, contato com o homem, e o homem, ele tem contato com Deus. Essa era a visão que Jó, ele tinha de Deus, que Bildade contestava. Via um Deus muito distante da criação. Ponto de número 2. Onipotente, mas não ausente. A visão de Bildade era de um Deus onipotente, mas de um Deus ausente. Um Deus que não preocupava com o homem. Veja que esta ideia era também a ideia de Elifaz. Elifaz chegou a afirmar que Deus não preocupa com as imaginações, não preocupa com o homem. E vemos aqui Bildade colocando um abismo entre Deus e o homem. Então, a Bildade, ele reconhece a onipotência de Deus, mas ele não reconhece a presença de Deus. Então Jó, ele vê a onipotência, mas ele vê a onipresença e vê Deus preocupando com o homem. Deus, ele está bem próximo do homem. Então Jó não questiona a onipotência, porque Jó também pensava assim, mas o abismo criado por Bildade, ele foi contestado por Jó. Então esse conceito aí de onipotência estava correto, mas a aplicação desse conceito é que estava errado. Então Deus, ele não deve ser visto somente na sua onipotência. Deus, ele deve ser visto, meus amados, sobretudo pelo seu amor, sobretudo pela sua graça manifestada. Porque Deus, ele não exalta a sua onipotência acima do seu amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus, ele manifestou o seu amor de forma plena na pessoa de Cristo, enviando Cristo para morrer numa cruz em favor do pecador, daquele que tinha distanciado de Deus. Então aquele abismo que Bildade acusava que existia, nós vemos Deus provando que nunca existiu. Desde o jardim do Éden, Deus, ele procurou ter um contato com o ser humano. Então o primeiro passo foi Deus que deu em busca do homem, porque o homem não tinha condição de ir até o encontro de Deus. Então Deus, ele veio ao encontro do homem. Então esta visão de Jó, de Deus onipotente, mas o Deus presente, estava correta, mas não era esta a visão de Elifaz, ou melhor, de Bildade. Então nós vemos que Deus, ele é amor, e ele deve ser visto como Deus de amor, e não somente um Deus poderoso, não somente um Deus de força. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.